Todos os anos, milhões de animais de muitas espécies realizam jornadas épicas que são milagres da natureza. As migrações são como grandes peças teatrais, um evento majestoso de demonstração de força, resistência e adaptação. Os animais são guiados por uma força divina. Algumas espécies realizam migrações inacreditáveis. Existe uma ave, que é a campeã mundial de migração, que somadas todas as suas viagens ao longo da vida, percorre 2.400.000 quilômetros, o que equivale a 3 idas e voltas à Lua, ou a 60 voltas na Terra. Mas, por que os animais realizam estas grandes viagens? Como eles sabem o caminho que devem traçar? Baleias e golfinhos acrobatas atravessam os mares. Aves e borboletas enchem os ares com cores vibrantes. Pelas planícies, mamíferos gigantes como elefantes, búfalos e gnus fazem a terra tremer em grandes migrações. Movendo-se em sincronia, os animais são guiados por instintos ancestrais, traçando trajetórias que ecoam a sabedoria do ciclo da vida no planeta. O planeta é rico em vida animal em todos os cantos, das minúsculas formigas aos imponentes elefantes. Onde menos se imagina, existe um ser vivo que luta para sobreviver. Seja no deserto quente ou nos oceanos congelados, a vida sempre encontra uma forma de prosperar. A maioria dos animais desenvolvem uma função importante no ecossistema. Algumas aves são polinizadoras. Os grandes predadores, como leões e crocodilos, mantêm o equilíbrio da quantidade de espécies. Na natureza, nada é aleatório. Toda grande migração tem um propósito grandioso. Todo o ecossistema ganha com as viagens dos animais. Os cientistas estimam que existam mais de 10 milhões de espécies animais, mas foram classificadas e receberam nomes apenas 1,5 milhão. Para sobreviver aos vários desafios que a natureza impõe, os animais precisam criar adaptações, e de todas elas, uma impressiona pela sua magnitude. Eles aprenderam a realizar viagens de longas distâncias,
muitas vezes de milhares de quilômetros. Algumas aves voam 10 dias sem parar, distâncias superiores a 50 mil quilômetros. As campeãs mundiais de migração são as andorinhas do mar árticas. Elas realizam viagens de ida e volta de polo a polo, que abrangem distâncias inacreditáveis. Essas aves são uma das personagens da nossa aventura de hoje. Outros animais, como gnus e zebras, se unem em rebanhos de mais de cerca de 2 milhões de animais, a caminho de pastos frescos, percorrendo cerca de 3 mil quilômetros. Este está entre os maiores espetáculos selvagens do planeta. Em quantidade de animais, está entre as maiores migrações que existem, perdendo apenas para a migração que ocorre no Sudão do Sul, chamada de a Grande Migração do Nilo, onde aproximadamente 6 milhões de antílopes se deslocam nos parques nacionais Boma e Badingilo, através da fronteira do Sudão do Sul até a Etiópia. Esta grande migração foi descoberta no meio deste ano e são raras as imagens sobre ela. Na natureza, existem animais que cruzam os oceanos, sendo as mais exuberantes migrações as dos golfinhos e baleias. No caminho das grandes viagens, eles realizam acrobacias incríveis. Dentre todas as baleias, as jubartes são as mais famosas migradoras. Elas percorrem, em média, 25 mil quilômetros por ano. Estes imponentes animais são cosmopolitas, ou seja, ocorrem em todos os oceanos. Milhares de animais partem de seus lares habituais em busca de novos horizontes. Eles procuram alimentos abundantes, águas frescas, um clima mais ameno ou um refúgio seguro para a reprodução. Mas existem outros motivos, estes menos comuns, para os animais migrarem, como a perda do seu habitat natural, devido ao desmatamento ou queimadas. Várias espécies de pássaros, mamíferos, insetos e peixes migram de um local para outro em busca de condições reprodutivas e ambientais favoráveis. São muitos os meios que os animais usam para migrar. Há os que flutuam pelos mares.
Alguns preferem nadar. Há os que fazem longas caminhadas. Nos ares, as aves são as que fazem as maiores migrações. Elas voam distâncias que podem cobrir metade do globo, o que exige resistência e habilidade para navegar. Nem todos os animais migram em grupos. Alguns preferem uma vida solitária. As tartarugas marinhas são exemplos notáveis de migradoras solitárias. Elas passam grande parte da sua vida sozinhas, com exceção de quando são filhotes e na época de reprodução. Existem os animais, que gostam de migrar ao dia e descansam de noite. Mas há também os animais noturnos, que usam a escuridão para se protegerem dos predadores. Os morcegos são animais noturnos e famosos migradores. Eles realizam grandes migrações. Uma espécie que pesa menos de 30 gramas, o morcego de Natúsios, voa cerca de 2.000 quilômetros da Rússia aos Alpes franceses em uma super jornada. Seja nos oceanos tropicais, nas planícies castigadas pelo sol escaldante da África, ou nos ares dos polos gelados, a luta pela sobrevivência é um desafio diário para os animais. Estas grandes viagens nos mostram a força e resistência da vida selvagem, que sempre encontra uma forma de sobreviver, buscando se adaptar aos ambientes mais hostis. Mas nem todos os animais resistem aos desafios dos longos deslocamentos. Na grande migração que ocorre no Serengeti, milhares de gnus e zebras perdem a sua vida, o que nos deixa a valiosa lição de que a luta pela sobrevivência tem o seu custo. Entre os grandes eventos da natureza, um impressiona pelo espetáculo fascinante e pela prova de resistência. A migração das aves nos mostra a grande força que existe no reino animal. As aves percorrem distâncias incríveis durante seu ciclo migratório anual. A jornada extraordinária das aves é uma demonstração impressionante de resistência e adaptabilidade desses incríveis animais,
que enfrentam condições climáticas e geográficas ao redor do mundo. Mas de todas as migrações, a mais mágica é a grande migração de gnus, que está entre a maior do planeta. Esta é uma das peregrinações mais velhas da natureza, que ocorre ao longo das planícies gramíneas da África Ocidental. Milhares de gnus, acompanhados de zebras e gazelas, atravessam o Serengeti, na Tanzânia, em direção da famosa reserva do Masai Mara, no Quênia. Esta movimentação faz a terra tremer, e são muitos os desafios pelos quais milhões de animais passam. Nesta aventura da natureza, os animais seguem em linha reta, sem qualquer distração. Para estas jornadas, eles precisam de grandes quantidades de energia. Afinal, será uma viagem longa e cheia de desafios. Mas haverá no final uma recompensa, que pode ser um oásis no meio do deserto, como ocorre nas grandes migrações para o delta de Okavango, em que elefantes caminham milhares de quilômetros em busca de água. Um dos ecossistemas mais diversos e ricos em animais, de forma e tamanhos distintos, são os oceanos. Neste ambiente, criaturas gigantes e minúsculas coexistem em um equilíbrio delicado. Os maiores animais do planeta, as majestosas baleias e os minúsculos crios flutuam nas correntes. Cada animal marinho desliza sobre as águas com sua própria graça e propósito. Neste paraíso de água, golfinhos acrobatas saltam de forma graciosa em um espetáculo inigualável da natureza. Com uma combinação de força, agilidade e elegância, esses animais marinhos são capazes de realizar uma variedade impressionante de manobras aéreas, que deixam os observadores maravilhados. Os golfinhos são animais sociais, que vivem em grandes grupos chamados de pods. Dentro desses pods, os golfinhos formam laços sociais fortes e colaboram em atividades como caça e proteção mútua. Estes animais costumam migrar em grandes grupos para se alimentarem. Algumas espécies podem comer até 6 kg de comidas por dia.
Outras criaturas fantásticas dos oceanos também migram, sendo famosa a viagem das baleias jubartes. Grupos de baleias jubarte iniciam sua migração no mês de maio, nadando cerca de 4.000 quilômetros na rota estabelecida no Atlântico Sul, em direção às águas do Banco dos Abrolhos, localizado entre o Espírito Santo e a Bahia. Mas não apenas os grandes animais migram. Minúsculas criaturas, como as borboletas e gafanhotos, também se deslocam por grandes distâncias. Uma das principais florestas tropicais do mundo, a amazônica, é o palco de grandes movimentos migratórios. Neste lugar, que é considerado por muitos o pulmão do mundo, existe uma época de muita chuva, aproximadamente 9 meses, e nos meses de agosto a outubro, a região é marcada por um clima mais seco. Todos os anos, minúsculos seres fazem movimentos migratórios. As borboletas da Amazônia realizam grandes migrações. Elas atravessam cidades e até países para se acasalar. O destino final destes graciosos animais é o sul do estado, mas elas também passam por áreas como o Mato Grosso. Elas sempre passam pelo mesmo trajeto, pois têm memória genética. Além de borboletas, outros animais voadores realizam grandes migrações. A floresta amazônica é rica em diversas espécies de aves migratórias. Aqui encontramos as mais comuns e abundantes, como araras e patos. Mas existem também as aves mais exóticas e consideradas por alguns as aves mais belas do mundo. Entre as tantas espécies de aves, aqui encontramos a touti-negras amarelas e o sanhaçu escarlate, que é conhecido nos Estados Unidos como Scarlet Tanager. O sanhaçu escarlate é uma ave migratória nativa da América do Norte, América Central e Noroeste da América do Sul. No Brasil, ela habita apenas o noroeste da Amazônia, podendo ser avistada nos estados do Amazonas, Rondônia, Acre e Pará, próximo à ilha de Marajó. Com suas cores vibrantes e voos exuberantes, as aves embelezam os ares da Amazônia e, de tempo em tempo, realizam grandes migrações. Mas na Amazônia, não só as aves migram. Golfinhos, tartarugas, peixes e diversos mamíferos também realizam longas viagens. Mas, sem dúvidas,
Os mais famosos cenários das migrações estão na África, marcada por seu clima variável. Tem regiões como longos períodos de seca e outros períodos de fartura de alimento e água, o que faz com que as mais magníficas criaturas realizem grandes migrações. O Kalahari é a maior extensão de areia do planeta Terra, e neste paraíso ocorre um milagre da natureza: a inundação do maior delta do mundo, o Delta do Cubango, também chamado de Delta do Okavango. Neste local, todos os anos, ocorre um fenômeno raro no mundo: um grande dilúvio. Quando a terra está seca, a chuva decide chegar e enche de água, esperança e vida selvagem. O deserto se enche de água e esperança. Aqui, milhares de elefantes famintos vasculham as planícies. Depois de sobreviverem à seca, os animais finalmente encontram fartura de água e comida. Os elefantes chegam em Okavango aos milhares. Eles são animais magníficos, sendo não só os maiores animais terrestres, que podem pesar 6 toneladas e medir 4 metros de altura, mas também são dotados de uma inteligência impressionante. São mestres em encontrar água. A memória destes gigantes permite que encontrem fontes de água até mesmo depois de décadas. Os elefantes são guiados pelas matriarcas, que ensinam aos seus filhotes a importante habilidade de encontrar água. Dos meses de março a maio, estes gigantes se movem em busca de fontes de alimento. As mamães elefante, por muitas gerações, levam manadas até o rio Okavango. É provável que um elefante adulto na sua vida tenha feito mais de 50 viagens, pois eles na natureza vivem em média de 60 a 70 anos. Por aqui não passam apenas muitos elefantes, mas também milhares de gnus e búfalos. A água atrai os grandes rebanhos nas pastagens. Onde antes era um deserto, agora está cheio de vida. Milhares de búfalos ocupam este espaço em busca da vegetação verde. Eles caminharam muitos quilômetros para estarem aqui. Este local é um banquete para todos os animais. O leão, com leoas e filhotes, procura um lugar tranquilo para descansar. Por agora, os búfalos podem ficarem tranquilos, pois os leões, após uma longa caminhada, estão cansados demais para caçar.
O rio Okavango, quando se enche, atrai diversos animais para esta terra, durante o longo e seco inverno. Para cá, se locomovem grandes mamíferos, como elefantes, hipopótamos, girafas, búfalos, zebras e diversas espécies de antílopes. Mas esta abundância não dura para sempre. Os animais devem aproveitar esta fartura de água e alimento, pois os canais novamente vão secar e o nível da água cair. Quando isto ocorrer, os elefantes, pássaros e todos os animais deste santuário terão que migrar para outro local, que será o seu novo lar. Onde antes eram vastos rios, agora volta a ser um ambiente lamacento e, em parte, seco. O ciclo de molhado e seco é que torna esta região tão única. Outras espécies de animais migram para cá na época seca, até que as águas voltem a cair e inundar novamente este deserto. Por agora, apenas as chuvas de verão caem neste território. Okavango ficará seco por mais alguns meses, até que o ciclo recomece para o retorno da grande inundação. A seca obriga os grandes rebanhos a se moverem em busca de água, mas no caminho nem todos vão sobreviver. O deserto é um local hostil e só os fortes sobrevivem. O pouco de água que ainda existe aqui não é suficiente para todos. É hora de partir, mas para onde? Só o destino dirá. Outro lugar da África é famoso por ser o cenário de grandes migrações. Quênia é um país de paisagens cinematográficas, localizado ao leste da África. Neste país está localizado a savana de Masai Mara, um dos parques mais famosos da África, com uma área de 1.500 km². Todos os anos, no mês de julho, milhões de gnus atravessam os campos de Masai Mara, junto com zebras e gazelas, migram em direção das planícies do Serengeti em busca de pasto fresco, retornando em outubro. A Grande Migração é um dos eventos animais mais famosos e impressionantes do reino animal. São milhões de herbívoros. Estima-se que este grande fenômeno da natureza carrega com ele 1.300.000 gnus, 500.000 gazelas de Thomson e 200.000 zebras. As migrações
são um banquete para leões, chitas, hienas e crocodilos. Durante as grandes migrações, os animais enfrentam muitos desafios. Sobreviver aos ataques dos grandes predadores é apenas algum deles. Eles também enfrentam as correntezas dos rios e lutam contra a exaustão. Esses ciclos migratórios têm uma importante função para o ecossistema, proporcionando a regeneração da pastagem. Neste espetáculo da natureza, não só os animais ganham, mas vegetais e o próprio planeta é beneficiado. Por aqui, outro animal também tem o costume de migrar, em busca de melhores habitats. Masai Mara é um paraíso para os apaixonados por pássaros. Aqui existe uma incrível variedade destes magníficos animais. Ao norte de Masai Mara, é possível ver uma cena mágica nas margens do lago Nakuru. Aqui é o habitat de milhares de flamingos. Nestas águas rasas, há uma grande quantidade de algas e crustáceos, tornando um rico banquete para estes pássaros elegantes. Os flamingos são animais nômades, que se movem em grandes migrações para buscar comida e locais propícios para a sua reprodução. São animais sociais, que vivem em grandes colônias. Todos os anos, os flamingos migram por causa das mudanças sazonais nos níveis de água e disponibilidade de alimentos. Nesta jornada, para um novo lar, eles enfrentam os mais diversos desafios, desde a predação por aves de rapina e outros animais, até os impactos das mudanças climáticas e atividades humanas. O Quênia é banhado pelo Oceano Índico, que é o local de uma magnífica criatura que realiza grandes migrações. As tartarugas marinhas são animais solitários, que permanecem a maior parte da sua vida em ambiente marinho, com exceção das fêmeas adultas, que buscam as praias para desovar. As tartarugas navegam longas distâncias, enfrentando fortes correntes e, graças a um sofisticado mecanismo de navegação e orientação que utilizam, elas são capazes de detectar a intensidade do campo magnético terrestre. O seu cérebro é equipado com magnetita, um mineral muito sensível à direção do campo magnético, usado para fazer ímãs.
Na grande jornada pelo mar, estes magníficos animais cruzam fronteiras entre países, navegando em quase todos os oceanos. Um fato curioso sobre as tartarugas marinhas é que elas são capazes de voltar exatamente às praias que nasceram, mesmo passando muitos anos em águas marinhas distantes da sua terra natal. Mas de todos os animais fantásticos do nosso maravilhoso planeta, nenhum deles são tão famosos migradores como os pássaros. Eles não são apenas os mais famosos, sendo também os mais resistentes e adaptados para as grandes viagens. Os seus corpos adaptados para planar permitem que gastem menos energia em voos. Na primavera e no outono, nos ares de várias partes do mundo, um espetáculo impressiona no céu, quando milhões de aves fazem longas e perigosas jornadas entre seus locais de reprodução. A maioria das aves preferem viajar à noite, pois as correntes de vento são mais suaves. Esses voos noturnos têm outra vantagem. Elas são guiadas pela lua e estrelas. Normalmente, as aves seguem uma rota pré-estabelecida, no sentido norte-sul, o que proporciona uma melhor oportunidade de descanso e recarga de energia durante as longas viagens. Mas estas migrações não são isentas de desafios, mesmo que exista uma programação. No caminho, as aves enfrentam climas adversos, desidratação, fome e a ameaça de predadores. De todas as migrações de aves, uma impressiona por sua distância. As andorinhas do mar árticas realizam viagens de ida e volta de polo a polo. Em uma viagem monitorada por cientistas, foi marcada uma distância de mais de 96 mil quilômetros. Para os especialistas, este feito ganhou o título da migração mais longa do mundo de qualquer animal. Mas, em média, cada ave voa 70 mil quilômetros por ano, considerando que cada andorinha vive cerca de 34 anos. Ao longo de toda a vida deste animal, as migrações podem somar 2.400.000 quilômetros por indivíduo. Isso basta para ir e voltar 3 vezes à Lua ou para dar 60 voltas na Terra. As migrações são uma parte essencial do ciclo de vida das aves e é repetida por toda a sua existência, sendo passado o ensinamento de gerações para gerações. Metade de todas as 10 mil espécies de aves conhecidas no mundo migram. As migrações ocorrem entre as canoras, marinhas, aquáticas e pernaltas, e até mesmo entre as aves de rapina. Se por um lado as andorinhas do mar árticas são as campeãs da migração mais longa já realizada, existe uma ave que vence na resistência. Os fuselos, que se reproduzem no Ártico, são os campeões de resistência. Eles realizam voos migratórios de mais de 12 mil quilômetros sem parar, passando pelo Alasca e a Nova Zelândia, viajando através do Oceano Pacífico por 11 dias seguidos.
As aves são as mestras da migração, não apenas por percorrerem grandes distâncias, mas também por viajarem em alta velocidade. A narceja real é capaz de percorrer 6.000 quilômetros a uma velocidade de 96 quilômetros por hora. Elas viajam, sem parar, entre a Europa e a África subsaariana, sendo a campeã de migração quando se fala em maior velocidade de voo. As pequenas aves, como os beija-flores, também enfrentam jornadas gigantescas. Os beija-flores, que estão entre os menores pássaros da América do Norte, percorrem distâncias de ida e volta de mais de 9.000 quilômetros, entre as florestas abertas de grande altitude do norte das Montanhas Rochosas e as florestas de pinheiros e carvalhos do México. Nestas jornadas incríveis, as aves sabem a sua direção por pistas da natureza, como a posição do Sol, das estrelas e da Lua. Estes animais possuem bússolas magnéticas que auxiliam nas viagens. É como se os seus corpos fossem equipados com GPS, que impedem que eles se percam. Essas adaptações, que milhões de anos de evolução deram às aves, permitem que elas viajem, até mesmo por regiões que nunca foram percorridas. Seja por herança genética ou por aprendizado, as aves sempre conseguem retornar para o seu habitat natural, mesmo com todos os desafios, como predadores e climas adversos. As mudanças de condições ambientais alertam as aves de que é hora de voar e procurar um novo habitat. Os seus relógios biológicos internos detectam o momento certo de migrar e de voltar para o seu lar. Essas adaptações incríveis nos ensinam que a natureza sempre cria mecanismos que permitem que os animais vivam mesmo frente aos grandes desafios. No entanto, nem todas as aves conseguem se adaptarem às mudanças ambientais, e isto faz parte do ciclo da natureza. A vida das aves, como de todos os animais, é repleta de incertezas. Por outro lado, o que é certo é que todos os anos milhões de aves, animais aquáticos, mamíferos terrestres e insetos repetirão o ciclo eterno de migração, sempre em busca de condições melhores. As migrações não são apenas um espetáculo da natureza, mas uma forma que os animais encontraram para lutarem por suas vidas.